Tentar então compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? Perfeito, já recebi o ok então. Ele está aparecendo aqui para mim. Perfeito então. Bom, acho que podemos começar assim. E aí, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Samuel e o tema da minha fala nessa noite é sobre depressão na perspectiva da logoterapia, quando se encontra propósito na dor. Eu vou passar inicialmente o roteiro para vocês. Então, a ideia é que, inicialmente, eu me apresente, depois a gente entre um pouco sobre quais são os fundamentos da logoterapia, porque para que seja possível Tipo assim, essa vez eu fiz tão errado. visão da Tem logoterapia. aí os comentários? Eu acho que deu, agora tudo certo. Bom, então eu entrarei nos fundamentos da logoterapia, depois nós falaremos sobre a visão, a perspectiva da logoterapia sobre a depressão. Então, falaremos sobre intervenções logoterapêuticas ligadas à depressão e depois um estudo de caso clínico para que a gente possa entender melhor como que todas essas teorias elas se aplicam na prática. Começando com uma breve apresentação pessoal, eu acho. Eu sou graduado em psicologia, me formei recentemente, por isso que estou aguardando nesse momento meu CRP. Sou graduado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui em Porto Alegre. Sou pesquisador também em 3 grupos de pesquisa. Um deles é o Aletheia, sobre psicoterapias humanistas experienciais, que é na minha universidade. Eu pesquiso também no Labor, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, que é onde a gente pesquisa sobre o sentido da vida, na PUC de São Paulo. E também no Interlab, que a gente pesquisa processos de mudança em psicoterapia, que é da Universidade do Chile. Eu sou membro também de algumas sociedades de pesquisa em psicoterapia internacional, como a Sociedade de Pesquisa em Psicoterapia e a Sociedade para o Avanço da Psicoterapia, que é a divisão 29 da Associação Americana de Psicologia. No final, eu vou compartilhar um pouco sobre isso, para caso você tenha interesse em se envolver em alguma sociedade de pesquisa internacional, as portas também estão abertas. E as pesquisas que eu tenho realizado, elas se situam no campo do multiculturalismo, de processos de mudança em psicoterapia, com foco em treinamento de terapeutas, pensando em temas como marcadores culturais, principalmente ligados à religião e à espiritualidade. E também temas ligados ao sentido da vida. Então, essa tem sido a trajetória que eu venho construindo nos últimos anos. Primeiramente, então, fundamentos antropológicos e epistemológicos da logoterapia. Para que seja impossível que a gente capture a complexidade dessa abordagem, é preciso que a gente revisite a vida do seu autor. Viktor Frankl, ele foi um médico, neurologista e psiquiatra, nascido em 1905, e ele ficou conhecido, então, por fundar a logoterapia e análise existencial, que é uma abordagem psicoterapêutica centrada na busca por sentido na vida. E a própria trajetória dele, que nós não conseguiremos explorar aqui ela hoje com mais profundidade, mas foi marcada por inúmeros desafios, sofrimentos, perdas, é um testemunho poderoso daquilo que ele chamava de poder desafiador do espírito humano. E ao longo da vida, Frankl ele não apenas vivenciou experiências que levaram ele até o limite, mas vivendo essas vivências, ele conseguiu elaborá-las, teorizá-las e transformar em algo que hoje nós vamos entender como logoterapia. A logoterapia é referida também como análise existencial ou, em artigos mais contemporâneos, principalmente no contexto internacional, como psicoterapia centrada no sentido. Ela é uma abordagem psicoterapêutica fundada e desenvolvida inicialmente por Viktor Frankl, que já faleceu também. Ele nasceu em 1905, então, em 1997 foi quando ele veio a óbito. E ela é amplamente reconhecida como uma das 3 escolas vienenses de psicoterapia, acompanhando escolas mais conhecidas, como, por exemplo, a psicanálise de Freud e também a psicologia individual de Adler. E, etimologicamente, a logoterapia ela se refere à terapia através do logo.
sendo logos aqui entendido como sentido ou propósito. Ela é uma escola de caráter fenomenológico, existencial e também humanista. Ela tem uma característica muito fundamental que são, em certo sentido, as reflexões que foram, vamos dizer assim, vivenciadas por Viktor Frankl também, durante o tempo que ele passou no campo de concentração nazista. Ele foi um sobrevivente do Holocausto. E toda a experiência dele, ainda antes dele ter passado por isso, já estava o inquietando e o levando em direção a pensar sobre, quem sabe, a possibilidade de refletir sobre o sentido da vida e integrar essa perspectiva como abordagem psicoterapêutica, mas, de fato, essas experiências que ele passou foram, vamos dizer assim, extremamente duras, mas também, em relação a elas, ele conseguiu, vamos dizer assim, visualizar o ser humano de uma forma muito específica, que é a que ele nos oferece hoje. E o papel do logoterapeuta, que é basicamente um psicólogo com uma ênfase em logoterapia, é ampliar e alargar o campo visual do paciente, de modo que todo o espectro de sentido em potencial se torne consciente e visível para ele. Assim, a logoterapia procura criar no paciente uma consciência plena da sua própria responsabilidade. Então, na logoterapia, a gente vai entender que muitas vezes nós estamos vivendo numa circunstância em que existe sentido em potencial para ser realizado, mas que nós não estamos visualizando isso. Nós não percebemos o potencial que temos de encontrar o sentido. E nessas circunstâncias, o logoterapeuta vai auxiliar o seu cliente, o seu paciente, a visualizar isso durante o processo terapêutico. Um conceito fundamental trata-se da vontade de sentido, que diz respeito à motivação primária do ser humano. Esse conceito ele foi criado de um descontentamento do Frankl com o reducionismo dos seus antecessores. Frankl ele vai argumentar que o ser humano não busca primariamente a vontade de prazer, que seria um princípio freudiano, ou a vontade de poder, que seria um princípio adleriano. Para Frankl, o prazer e o poder, eles têm também uma, vamos dizer, uma dimensão na nossa existência. Eles também são importantes, mas eles não são fins em si mesmos. O prazer, na verdade, ele é consequência da realização de um sentido, enquanto que o poder é um meio, um instrumento para facilitar essa realização. Então, ao invés de colocar esses elementos como principais na sua teoria, ele organiza eles em torno da temática do sentido. Além disso, outro conceito fundamental diz respeito à autotranscendência. E aqui nós entendemos a autotranscendência como algo característico do nosso caráter enquanto ser humano. E esse nome pode até parecer algo, talvez, religioso ou espiritual, e não é necessariamente isso que ele quer dizer. Autotranscendência diz respeito a nós sairmos de nós mesmos. Frankl ele vai dizer que a vontade de sentido é a manifestação direta desse caráter, dessa característica da nossa existência. Ele afirma que o ser humano está sempre direcionado para fora de si mesmo, para alguém que não é nós mesmos. Seja uma causa para servir, seja um amor para amar. Então, nós nos tornamos verdadeiramente, genuinamente humanos, vivendo a nossa humanidade em plenitude, quando nós esquecemos de nós mesmos e nos dedicamos a algo que vá para além de nós mesmos. Tem uma frase emblemática dele, que ele diz então que, basicamente, resumindo isso que eu falei, que o sentido potencial da vida, ele é descoberto no mundo, e não dentro da pessoa humana, ou de sua psique. Ele chama essa ideia de autotranscendência da existência humana, e ele fala que o ser humano ele sempre aponta e se dirige para algo ou para alguém diferente de si mesmo. E quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, mais humana ela será e mais ela se realizará. Então, vamos dizer, capturando todos esses elementos. E, claro, trazendo para isso que nós vamos chamar de dimensão noética e espiritual. Esse termo noético é um termo grego que vem da palavra nous, que diz respeito à mente ou espírito. Ele é descrito e usado por Frankl para se referir à nossa dimensão intrinsecamente humana,
sendo aquela que distingue nós, seres humanos, de outras espécies animais. Embora Frankl ele se refira a essa dimensão como espiritual, ele utiliza o termo noético ou noológico para evitar conotações que sejam exclusivamente religiosas e para englobar também aspectos inspiracionais e principalmente não materiais da vida. Então seria, vamos dizer assim, algo ontológico, algo que vai além da pura matéria. E as características principais dessa nossa dimensão dizem respeito ao núcleo saudável intacto, ou seja, nós entendemos que, diferente de outras dimensões que nós temos, como o nosso corpo, a nossa dimensão biológica, ou a mente, a nossa dimensão psicológica, que podem adoecer, ele afirma que a dimensão noética, ela não adoece. Que mesmo em casos de doenças graves, como demência, psicose, o espírito humano, nesse sentido, permanece intacto, embora possa estar bloqueado e sob a influência dessas outras dimensões, porque nós continuamos sendo um organismo psicofísico. Ainda temos todas as nossas características e limitações ligadas a isso. Além disso, ele diz que é nessa dimensão que residem os fenômenos genuinamente humanos, tais como a vontade de sentido, que eu descrevi anteriormente, as ideias, os ideais, a criatividade, a imaginação, a fé, o amor, a consciência e todas essas nossas capacidades, vamos dizer assim, mais humanas. E desses elementos, digamos assim, que são incluídos nessa dimensão, eu destacaria que os mais importantes, inclusive para Frankl, dizem respeito à liberdade e à responsabilidade. A dimensão noética, ela é o espaço da liberdade de escolha. Então, enquanto que nós podemos ser condicionados por fatores biológicos e psicológicos, a dimensão noética ela oferece uma liberdade para tomar uma posição diante dessas circunstâncias. É nessa esfera onde nós exercemos a nossa responsabilidade e podemos, então, assumir uma postura diante de um destino imutável, por exemplo. Outra característica é a autotranscendência e o autodistanciamento. Nós falamos um pouco antes. Essa dimensão, ela nos capacita para nós nos elevarmos, muitas vezes, acima dos nossos dados somáticos ou psicológicos, ou seja, o autodistanciamento, e a nos direcionar para algo ou alguém diferente de nós mesmos, a autotranscendência. Então, todas essas características, vamos dizer assim, elas nos ajudam a delinear a antropologia do Viktor Frankl. Ele vai dizer que se nós ignorarmos essa dimensão, nós vamos obter, no máximo, uma caricatura do ser humano. Nós vamos perder de vista a sua totalidade, a sua dignidade, por exemplo. E por isso que o foco da logoterapia é mobilizar esses recursos noéticos para que eles nos capacitem a lidar com as circunstâncias, com o sofrimento inevitável, com a culpa e com a morte, que são aspectos que falaremos mais tarde. Eu havia falado agora há pouco sobre liberdade e responsabilidade. Esses temas eles merecem uma atenção adicional, porque para Frankl existe o risco da liberdade se tornar arbitrariedade se ela não for vivida em termos de responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade é a nossa essência, em outras palavras. Liberdade e responsabilidade, elas andam juntas. E a vida, na visão do Frankl, ela está continuamente nos questionando. E o indivíduo, ele não deve perguntar o que pode esperar da vida, mas sim compreender que a vida espera algo dele. E a resposta a essas perguntas vitais é dada através de uma ação correta, de uma conduta responsável. Então, o que Frankl quer dizer aqui é que muitas vezes nós, e no senso comum, nós temos a ideia de perguntar qual é o sentido da vida. Ok, a vida tem um sentido? Qual o sentido? Me diga o sentido da vida. De forma teórica, muitas vezes. Porém, o que Frankl está propondo é que nós precisamos deixar o movimento contrário acontecer. Ou seja, ao invés de esperar que a vida nos pergunte, ou melhor, que nós perguntemos à vida, nós deixamos que a vida nos pergunte o que a vida espera de nós. Isso é uma convocação.
É como se eu olhasse ao meu redor e buscasse identificar todo o sentido em potencial, todas as atividades que eu, ser humano singular, estou posicionado nesse momento e como eu posso responder a isso, nos meus recursos, na minha capacidade, na pessoa que sou. Então, essa é a grande virada que Frankl faz. E essa intersecção, então, entre liberdade e responsabilidade vai ser a base da resiliência e a capacidade de transformar o sofrimento. Por quê? Mesmo diante de circunstâncias cujo sofrimento é indescritível, estamos diante, digamos assim, de um destino inalterável. Não tem como fugirmos do sofrimento. Nós ainda assim podemos escolher a nossa postura diante desse sofrimento. Portanto, nós podemos escolher quais valores vão nos guiar neste momento de dor. Em outras palavras, e para resumir, Frankl ele afirma que ser humano, em resumo, seria ser consciente e ser responsável. E a liberdade não é apenas um direito, mas ela também é um dever de nós respondermos às demandas da nossa vida com integridade, escolhendo preencher a cada momento, a cada círculo de tarefas ao nosso redor, da melhor maneira possível. E se estamos falando, então, que, ok, se afinal sou eu que encontro o sentido, se não existe uma pergunta universal sobre o sentido, é eu que faço esse movimento, vamos pensar agora brevemente sobre maneiras de encontrar o sentido. A logoterapia, ela postula que o sentido da vida, ele não é inventado, mas ele é descoberto no mundo. E Frankl, ele identificou 3 vias principais, também chamadas de categorias de valores, através das quais o ser humano pode encontrar o sentido, que são os valores criativos, vivenciais e atitudinais. Primeiramente, em relação aos valores criativos, eles se referem àquilo que nós damos ao mundo. E essa via se refere às formas como nós podemos encontrar sentido por meio da ação, da criação, da realização de tarefas. Então, na medida que nós nos envolvemos com a vida de forma concreta, nós podemos encontrar algo precioso, nós podemos encontrar sentido. Então, não diz respeito, por exemplo, algo que Frankl coloca também como sendo importante, é o raio da ação, a fama da nossa profissão, vamos dizer, o quanto que glamour que temos, ou enfim, o que tudo isso produz, mas sim como que nós preenchemos o nosso lugar no mundo, entendemos a responsabilidade que a vida nos puxa a exercer. E aqui eu tenho alguns exemplos para talvez tornar essa ideia mais concreta. Por exemplo, em relação a trabalho e a carreira. Estou falando aqui para uma multidão de psicólogas, de psicólogos, de principalmente estudantes, e eu imagino que nós escolhemos esse trabalho, essa profissão, e conseguimos, quando estamos diante de outra pessoa, necessitando de cuidado, de uma escuta, nos entregar completamente por aquilo. E na medida que nós estamos em interação com aquela pessoa, nós estamos entregando algo de valor a elas. Nós enxergamos isso. E essa forma de reagir diante dessa circunstância é, para Frankl, uma via de encontrar sentido. Então, na medida que eu reconheço a minha responsabilidade pela vida daquela pessoa, na medida que eu vejo a oportunidade que eu tenho, bom, há milhares de psicólogos por todo mundo, mas eu sou a pessoa que este paciente, este cliente resolveu confiar, então eu consigo entender o meu papel singular no processo daquela pessoa. Isso é uma maneira de nós encontrarmos o sentido. Existem também outras formas, como a criação artística, a dedicação a causas sociais, políticas, religiosas, a vida familiar, enfim, existem vários exemplos de experiências e engajamentos com a vida que podem nos levar a encontrar o sentido. Há também os valores vivenciais, que dizem respeito, então, àquilo que nós recebemos do mundo. E essa categoria, ela envolve encontrar sentido através daquilo que o mundo nos oferece. É a realização através do encontro e da experiência direta. Ou seja, quando nós experienciamos algo, como a bondade, como a beleza, a cultura, a natureza, quando nós encontramos uma pessoa e a amamos, todas essas são experiências nas quais a vida está nos entregando algo.
Estamos recebendo algo das pessoas, recebendo algo a partir daquilo que nós temos vivido. Isso também é uma maneira de nós encontrarmos sentido. Então, ir a um teatro, assistir um filme, uma série, ter contato com a beleza, Frankl ele até descreve, às vezes, o arrepio que a gente sente diante de uma experiência musical ou de uma experiência artística, são formas de nós recebermos também algo de precioso da vida. E esses seriam os valores vivenciais. Há também os valores classificados como atitudinais, que basicamente se referem à nossa postura perante o sofrimento. E para Frankl, essa é considerada a via mais elevada e profunda para encontrar sentido, especialmente quando as outras vias elas estão bloqueadas. E refere-se à atitude que nós tomamos perante um destino inalterável. Ou seja, como nós vimos, nós descobrimos o sentido diante das atitudes que tomamos. Encontramos o sentido na realidade. Mas há situações em que estamos cujo sofrimento ele é inevitável. E quando nós estamos nessas circunstâncias, mesmo assim nós podemos escolher a atitude que nós queremos tomar. Ele vai chamar isso, vamos dizer assim, essa tensão que existe, como otimismo trágico, que nós vamos falar daqui a pouquinho. É a capacidade de nós olharmos para aspectos negativos e acreditarmos que isso ainda pode gerar algo de bom. E claro, Frankl ele também nos alerta que o sofrimento ele só tem de fato sentido quando ele é inevitável. Porque sofrer desnecessariamente não é encontrar o sentido, não é heroísmo, mas sim uma forma de masoquismo. Por isso que valores atitudinais, eles se referem quando estamos diante de um destino que ele não pode ser mudado. E nessas circunstâncias, nós temos a oportunidade de transformar tragédia em uma espécie de triunfo pessoal. Como superar o luto, a perda, perseverar no cuidado, no tratamento de uma doença. Todos esses elementos, eles apontam para a nossa capacidade de, mesmo diante de circunstâncias que nos pressionam, nós assumirmos a responsabilidade e entregarmos algo para o mundo. E a partir dessa dedicação, encontrarmos o sentido. Agora, tratando-se de vazio existencial e niilismo, Frankl ele vai dizer que a crise de sentido que nós, indivíduos contemporâneos, digamos assim, vivemos, ela está ligada a uma crise das tradições, que são entendidos como os principais veículos históricos de transmissão de valores e significados. E a ideia de Frankl aqui é que quando as tradições elas enfraquecem, o ser humano ele perde de vista referências objetivas de sentido, ficando entregue a si mesmo sem uma orientação clara por que e para que viver. E para Frankl, então, as tradições culturais, religiosas, morais, elas funcionavam historicamente como esses reservatórios de sentido. Elas nos enxergam, nos ajudam, vamos dizer assim, a enxergar a diferença entre aquilo que é desejável e aquilo que não é desejável. Elas situam o indivíduo numa narrativa maior do que ele mesmo. E esses valores, eles não são transmitidos apenas por uma questão de escolha individual, mas também por pertencimento. Então, isso tudo forma uma comunidade. Na medida que nós não temos isso, é quase como se nós, a cada instante, precisamos inventar o sentido do zero. Antes nós os recebíamos, descobríamos e encarnávamos ele na vida cotidiana. Diante desse momento em que vivemos, então, em que o sentido, que é algo descoberto no mundo, como foi mencionado antes, ele não é inventado, ele não é um sentido solipsista, ou seja, eu digo que o sentido da minha vida é esse, sem nenhuma referência externa objetiva, pum, é este o sentido. Não é assim que funciona na visão de Frankl. Frankl ele vai dizer que quando a nossa vontade de sentido ela é frustrada, isto é, quando nós não encontramos o sentido, surge então uma falta de sentido, um vazio existencial. E nesse estado de frustração, a pessoa pode acabar buscando compensações, como o prazer imediato, onde se busca uma causa bioquímica do prazer totalmente desatrelada do sentido. Além disso, a frustração que é vivenciada está relacionada a esse bloqueio da vontade de sentido, dessa parte fundamental de quem somos.
E nessa circunstância de frustração, nós podemos experienciar o vazio existencial, que é caracterizado por sentimentos de vazio, tédio, apatia e falta de significado. Frankl ele vai caracterizar o vazio existencial e o niilismo de formas diferentes. Para Frankl, o vazio existencial ele é descrito principalmente como um estado psicológico e espiritual resultante da frustração da vontade de sentido, a motivação primária do ser humano, vamos lembrar. E vai ser caracterizada por uma sensação subjetiva de vazio e falta de significado. E as suas manifestações mais comuns, muitas vezes, se dá por meio da apatia ou do tédio. Existe, então, e claro que, se eu fosse perguntar, todos nós já vivemos momentos em nossa vida em que nós nos encontramos nessa circunstância. Frankl ele vai dizer que essa circunstância, vamos dizer assim, multiplicada coletivamente, pode levar em direção àquilo que ele vai chamar, inclusive, de tríade neurótica de massa. Então, quando nós não resolvemos o tema do vazio existencial, ele pode se manifestar em outras áreas da nossa vida. E ele vai falar sobre casos específicos, ele vai mencionar a depressão, mas também a agressão e o vício como sendo extremos em que muitas vezes uma pessoa que está nessa circunstância está também lidando com o vazio existencial. E ele, inclusive, demonstra as pesquisas ligadas a isso, mostrando que, para um grande número de pessoas que enfrentavam o alcoolismo, havia também um alto percentual de autorrelato ligado a não enxergar um sentido na sua vida. E Frankl, claro, ele não vai patologizar o vazio existencial, mas ele vai ver isso, na verdade, como uma característica nossa que nos permite também mudar. Muitas vezes o vazio existencial é um sinal de honestidade diante da vida, e não algo que nós devamos ter vergonha, embora possa ser angustiante. Então é também uma alternativa para mudar a forma como nós vivemos. Por outro lado, o niilismo, ele diz respeito a uma atitude teórica e filosófica. E ele diz respeito à negação do sentido. Ou seja, é uma crença que vai afirmar que não existe significado intrínseco na vida. E, enquanto que, portanto, o vazio existencial, ele diz respeito ao sentimento, o niilismo, às vezes, pode ser a perspectiva que nos leva a ver a vida dessa forma. E Frankl, ele vai dizer que, muitas vezes, parte dos problemas sociais que nós lidamos, eles são resultado disso. Resultado de nós não encontrarmos sentido nas nossas vidas. Portanto, a logoterapia, ela busca se posicionar neste lugar, afirmando a nossa capacidade de encontrar sentido. Não só da nossa capacidade, mas da relevância disso para quem nós podemos nos tornar. Em relação à tríade trágica, que, como vocês puderam ver, Frankl é alguém que gosta de trabalhar com tríades. Então, agora nós temos aqui uma outra tríade, que é a tríade trágica, que se refere aos 3 aspectos negativos inevitáveis da existência humana, que constitui a realidade da nossa condição mais fundamental. São todos inescapáveis, que dizem respeito ao sofrimento, à dor, à culpa e também à morte. E a logoterapia, ela não encara esses elementos com pessimismo, mas sim através do conceito de otimismo trágico, que defende que é possível e necessário dizer sim à vida, apesar destes aspectos trágicos, pressupondo que a vida ela é potencialmente significativa sob quaisquer condições, mesmo as mais miseráveis. Tratando-se, então, da dor e do sofrimento inevitáveis. A logoterapia ela vai ensinar que o sofrimento ele é a parte inevitável da vida e, tal como o destino e a morte, o destino, por exemplo, que é algo inevitável, a morte é inevitável, vamos todos morrer. No entanto, apesar disso ser inevitável, nós temos a capacidade de transformar essa dor em algo construtivo. E aqui eu não quero falar de positividade tóxica, porque não é isso. Otimismo trágico não é dizer, dar um tapa nas costas e dizer vai dar tudo bem, só segue a vida. Não, não é assim. É necessário que a gente assuma que a vida é trágica sim, mas que apesar disso,
existe sim a potencialidade de nós encontrarmos sentido em nossas vidas. Portanto, nós não estamos negando de modo nenhum a dor, o sofrimento, a morte. Nós estamos nos posicionando diante dele de uma forma alternativa. Tratando-se da culpa, ela pode ser percebida como uma forma de crescimento, uma oportunidade para nós mudarmos a nossa forma de enxergar a nós mesmos, as outras pessoas, ou seja, nos tornarmos melhor. Enquanto que a morte, ela está inteiramente atrelada à finitude. E a finitude, por si só, ela não retira o sentido da nossa existência, mas sim ela pode atuar como um catalisador. Ou seja, nós olhamos para a morte e entendemos a nossa finitude diante da vida como algo que nos proporciona uma urgência por encontrar o sentido. Frankl, ele até brinca dizendo que, bom, se fôssemos seres eternos e a gente tivesse todo o tempo do mundo agora para fazer tudo que a gente quisesse fazer, provavelmente nós adiaríamos muitas coisas e nós perderíamos muitas coisas também. É só pensar, se nos darem talvez 60 dias de férias, a gente não sente talvez aquela urgência para agir e fazer certas coisas porque nós temos, vamos dizer, bastante tempo. Mas quando está na última semana, nós nos vemos pressionados pela finitude. Então é isso que ele quer dizer. A morte, ela nos leva em direção a uma urgência de um compromisso com a vida. Em suma, a tríade trágica é o reconhecimento realista das nossas vulnerabilidades humanas e o poder de desafio do nosso espírito, capacitando então para que nós possamos encontrar sentido mesmo diante de todo o sofrimento. Agora nós vamos entrar no eixo 2, digamos assim, da nossa discussão, e pensar o olhar da logoterapia para a depressão. E para isso, a gente vai fazer uma retomada à nossa base antropológica, onde nós podemos situar a depressão. Para nós compreendermos a depressão sob essa ótica, nós precisamos retomar brevemente aos fundamentos. Como nós vimos, o ser humano, ele, na visão do Frankl, ele vai além de um organismo biológico ou de uma mente isolada. Mas ele é uma unidade tridimensional. Ou seja, nós temos nosso aspecto biológico, psíquico e noético ou espiritual. Na dimensão somática, nós encontramos os processos biológicos e neuroquímicos, enquanto que na dimensão psíquica, as emoções, os conflitos, o trauma, as experiências aprendidas ao longo da vida. Mas é especialmente na dimensão noética que Frankl ele localiza aquilo que ele considera propriamente humano, como nós vimos, a vontade de sentido, a liberdade, responsabilidade, a capacidade de autotranscendermos. E aqui está um ponto central para nós compreendermos a depressão na logoterapia. Para Frankl, a nossa dimensão espiritual ela não adoece, mas ela pode ser bloqueada pelo sofrimento psicofísico, como nuvens que cobrem o sol. Nuvens não fazem o sol desaparecer, mas elas se colocam no caminho do sol. O sol continua lá. Apesar, então, dessas nuvens, a nossa parte que nos permite sermos responsáveis, assumirmos a vida que temos, ela continua lá. Só precisa ser mobilizada terapeuticamente. Portanto, Frankl, na visão dele de depressão, ele vai afirmar que, bom, primeiro, em relação às explicações médicas ou psicológicas, ele não vai as rejeitar. Ele vai ampliar, na verdade, essa compreensão, propondo, vamos dizer assim, diferentes origens. Ele reconhece que existe sim a depressão ligada a fatores biológicos e que nesses casos o sofrimento ele está profundamente ligado ao funcionamento neuroquímico do organismo. E a intervenção farmacológica nesses casos ela pode ser muitas vezes fundamental. Já na dimensão psicogênica, surge a depressão a partir de experiências emocionais intensas, traumas, perdas significativas. E Frankl, ele vai ilustrar isso com um exemplo, por exemplo, de prisioneiros libertos do campo de concentração. Foi aquilo que ele observou. Após a euforia da liberdade, muitos mergulhavam em uma profunda melancolia diante da dificuldade de reconstruir as suas vidas.
Ou seja, aqui, Frankl está atrelando isso à dimensão psicológica. Já a terceira, e talvez a contribuição mais singular da logoterapia, é a depressão nogênica, que ela surge quando a vontade de sentido ela é frustrada. E nesse caso, o sofrimento ele não nasce apenas do corpo ou da mente, mas da perda do porquê viver. E agora pensando, vamos dizer assim, especialmente então nessa perspectiva de sintomatologia, vamos dizer. Para a logoterapia, então a depressão ela não vai ser apenas um conjunto de sintomas observáveis, como se a gente fosse fazer um checklist e, bom, esse sujeito ele tem depressão. Mas ele vai olhar para a depressão de uma forma mais fenomenológica, buscando entender como que ela é vivida pelo paciente, pelo cliente que está ali. Um dos sinais mais marcantes dessa depressão espiritual, depressão noética, é o vazio existencial, que frequentemente se manifesta como tédio, apatia e perda de direção na vida. Frankl ele vai descrever que esse vazio ele pode se expressar naquilo que ele chamou de tríade neurótica de massa, aquilo que antes eu mencionei, ligado à depressão, agressividade ou comportamentos aditivos, que seriam tentativas de preencher o vazio interior causado por esse tipo de depressão. Ele também usa uma expressão, uma metáfora que seria chamada, vamos dizer assim, de lupa da depressão. Ou seja, na depressão, o paciente ele passa a enxergar as suas exigências e os seus ideais de forma distorcida, muitas vezes ampliada. Enquanto que a percepção de si mesmo vai se tornando reduzida, geralmente ligada a sentimentos de culpa, insuficiência. Então, diante disso, Frankl ele propõe avaliar o sofrimento a partir de dois planos. No plano horizontal, ele vai chamar que nós, Homo sapiens, nós temos a nossa dimensão horizontal, que seria o social, em outras palavras. Haveriam alguns indicadores sociais e funcionais de sucesso ou fracasso na vida que nós poderíamos olhar para avaliar esse tipo de sofrimento. Mas há também aquilo que ele vai chamar de homo patiens, que avalia o nível de sentido existencial que a pessoa experimenta. Seria, então, vertical. E é por isso que alguém pode ser bem-sucedido socialmente e ainda assim estar mergulhado num profundo desespero. Ou seja, às vezes, não diz respeito às nossas condições sociais, embora elas sejam relevantes e importantes, mas a forma como nós encontramos sentido em última instância. E, pensando nisso tudo, se a depressão ela pode envolver o bloqueio da dimensão noética e a frustração da vontade de sentido, a pergunta clínica que se coloca é: como que a logoterapia ela busca mobilizar esses recursos e promover uma mudança terapêutica? Toda abordagem psicoterapêutica, ela se baseia em mecanismos de mudança. Ou seja, quando nós olhamos para psicanálise, para TCC, para abordagens humanistas, todas elas vão entender o ser humano de uma forma específica, entender como que nós intervimos para mudar esse ser humano e alcançar bons desfechos clínicos. Para isso, nós vamos lidar com mecanismos de mudança, que vão nos explicar por que quando eu faço isso, o cliente muda para essa forma. Quando nós retomamos a base antropológica discutida anteriormente, nós veremos que o mecanismo fundamental da mudança da logoterapia diz respeito à mobilização da dimensão noética. A logoterapia, ela parte da premissa que mesmo quando nós, organismos, adoecemos, o núcleo espiritual ele permanece intacto. Ou seja, a depressão ela pode bloquear essa dimensão, mas ela não a destrói. Ou seja, mesmo diante de uma depressão, o ser humano ele tem a capacidade. Ela está, sim, lidando com condições, mas existe o potencial para algo. E o que muda no processo terapêutico não é apenas o humor ou a energia do paciente. O que muda vai ser a forma como ele se percebe. Ele deixa de se identificar, por meio dessa visão, exclusivamente com a sua condição, afirmando coisas como eu sou a minha depressão, ele passa a se reconhecer como alguém que pode tomar uma posição diante do sofrimento. E essa mudança ativa a liberdade de atitude e restabelece a tensão saudável entre quem ele é e quem pode se tornar. Aquilo que nós vamos chamar de noodinâmica.
E é neste ponto que começa a transformação existencial. Um segundo ponto muito importante é, vamos dizer assim, os mecanismos ligados à intenção paradoxal e também à da reflexão. No caso do autodistanciamento, Frank ele vai chamar isso de técnica de intenção paradoxal. Quando ele convida o paciente a desejar humoristicamente aquilo que teme, uma característica da logoterapia, abrindo um parênteses aqui, é muitas vezes usar o humor como uma forma de autodistanciamento. Então, por exemplo, quando o cliente está lidando com insônia, ansiedade, quando ele passa a desejar isso de forma humorística, muitas vezes ele rompe um ciclo de ansiedade antecipatória. E o sintoma, ele perde a sua aura ameaçadora, porque o paciente ele deixa de lutar contra ele e passa a se posicionar diante dele. O que é que muda é a relação com o sintoma. O paciente ele deixa de ser refém da própria reação fisiológica e ele recupera uma margem de liberdade. Frank ele vai dar um exemplo disso, por exemplo, lidando com pessoas que enfrentam insônia. Em um dos textos dele, ele disse que, bom, ao invés de tentar dormir, tenta ficar deitado e tenta não dormir. E o paciente dele foi lá e fez isso e percebeu que se ele não tentasse dormir, ele conseguia dormir. E o oposto também era verdade. E eu, como psicólogo, estou me tornando agora, com meu CRP chegando em alguns dias, mas nas experiências de estágio, eu pude perceber que em momentos em que, bom, algo quer fazer você rir durante a sessão e você não pode rir, você não sabe o que fazer, ao invés de evitar rir, tente rir, porque isso é quase como se cancelasse a nossa risada. A nossa vontade de rir é cancelada quando a gente tenta rir de forma automática, porque não é assim que funciona. Então, o princípio aqui seria o mesmo, intenção paradoxal. Já na derreflexão, o foco ele está na autotranscendência. A depressão ela frequentemente envolve uma hiperreflexão, ou seja, um foco excessivo no próprio sofrimento, na falta de energia, na sensação de inutilidade. A derreflexão redireciona a atenção para algo para fora do ego, como uma tarefa, uma causa, uma relação. Ou seja, o que muda aqui é a passagem da paralisia reflexiva para uma ação orientada para o sentido. Paradoxalmente, o bem-estar ele surge como uma consequência dessa reorientação. Outros dois mecanismos de mudança bem importantes é a descoberta e a realização de valores. Por meio do diálogo socrático, que é uma técnica muito usada em terapias cognitivas, o terapeuta ele atua como um facilitador da consciência existencial. Ele não impõe o sentido. Na verdade, o terapeuta ele vai ajudar o cliente a descobrir sentidos que já estão presentes, mas ainda obscurecidos pela lupa da depressão. O que está mudando aqui é, na verdade, a postura existencial. O paciente ele deixa de se perceber apenas como uma vítima das circunstâncias e ele assume a responsabilidade pela resposta que ele dá diante da vida. E, finalmente, nós temos também uma mudança de atitude ligada à tríade trágica, dor, culpa e morte, como nós vimos antes. Frankl ele vai definir o desespero como momentos em que estamos em sofrimento, mas nós não encontramos sentido para sustentar esse sofrimento. Quando o sofrimento ele é inevitável, a intervenção não busca a eliminação do sofrimento, mas sim como que nós transformamos esse sofrimento por meio de uma atitude. Em pacientes com doenças graves, por exemplo, a psicoterapia centrada no sentido, a logoterapia, ela não altera o prognóstico médico, mas ela foca principalmente em mudar a forma como o paciente vive o tempo que lhe resta. O sofrimento ele deixa de ser um puro absurdo e ele passa a ser inserido numa narrativa de valor, legado, que fomentam o sentido. Agora, continuando nessa direção, eu tenho algumas questões que eu acho importante de incluir também. Se a dimensão noética, ela pode ser mobilizada por meio dessas intervenções, uma questão que nós podemos pensar é de que forma que vamos dizer que essa dimensão, ela se manifesta na vida concreta dos nossos clientes, dos nossos pacientes. E uma dessas possibilidades diz respeito à abertura que a logoterapia tem para trabalhar com a espiritualidade e a religiosidade dos nossos clientes,
quando essa dimensão faz parte da vida deles. Nesse sentido, a ênfase da logoterapia na dimensão noética permite compreender tanto a religião quanto a espiritualidade, não apenas de uma perspectiva de entender os elementos de crença ou comportamentos, mas também como um recurso existencial valioso que pode ser mobilizado, especialmente no caso que nós estamos falando, para o enfrentamento da depressão. Para isso, eu trouxe um contexto sobre a nossa realidade brasileira. Lá no começo da minha autoapresentação, eu falei que esse é um dos temas que eu pesquiso, por isso eu vi sentido em trazer essa discussão, pensando também na depressão e na logoterapia. Quando nós ampliamos o nosso olhar para o contexto brasileiro, nós percebemos que estamos diante de um cenário cultural muito específico. O Brasil ele pode ser caracterizado, por exemplo, como um ambiente de alta prevalência de religiosidade e espiritualidade. Não apenas em termos de filiação institucional, mas também de experiências subjetivas. Em uma pesquisa que foi feita, um estudo nacional, mostrou que 92% dos brasileiros relatam ter vivido ao menos uma experiência espiritual ou religiosa ao longo da vida. E quase metade da população afirma vivenciá-las de forma frequente. Quando nós olhamos também os últimos dados do IBGE, nós vemos uma prevalência gigantesca da população religiosa no Brasil, ou população que também tem algum tipo de, vamos dizer, espiritualidade não institucionalizada. Isso significa que, no Brasil, existe, vamos dizer assim, esse marcador social que está presente em muitas pessoas e que organiza a visão, a forma das pessoas enxergarem o mundo, sofrimento, esperança, a partir dessa forma de ver o mundo. E quando que nós ignoramos essa dimensão no processo psicoterapêutico, isso não é, na verdade, ética ou neutralidade. Na verdade, é perdermos de vista algo que pode ser relevante para a vida daquela pessoa. Nós continuamos pensando como depende da psicologia, e sabemos que hoje os cursos de psicologia não nos preparam para isso, mas ao mesmo tempo, quando estamos diante de um cliente que manifesta isso em sua vida, é nosso papel também pensar como que, para essa pessoa, isso pode ser incorporado no tratamento dela. E para uma abordagem como a logoterapia, que reconhece a dimensão noética como constitutiva do ser humano, esse dado ele não é periférico, mas ele é clinicamente relevante. No Brasil, existe um fenômeno chamado religious gap, que seria hiato ou lacuna de religiosidade. Em muitos contextos, estudos parecidos já foram feitos em outros países e mostram uma lacuna de diferença entre a religião e espiritualidade na população de forma geral e na população de psiquiatras e psicólogos, mostrando que a maioria dos profissionais apresenta não ter uma religião e uma espiritualidade. Existe um gap, ou seja, entre a, vamos dizer, religião e espiritualidade da população e população geral, nacional e população de profissionais da saúde mental. E claro que essa lacuna pode levar em muitas direções, como, por exemplo, às vezes, incapacidade de perceber a relevância disso para a vida daquela pessoa, entre outros aspectos. No Brasil, embora essa diferença exista, num artigo recente que foi publicado pela Pedrita, que é uma das pessoas que vem pesquisando também sobre isso, ela mostrou que cerca de 65% dos psicólogos consideram a religião e a espiritualidade relevantes para o tratamento, e 62% reconhecem os possíveis benefícios disso para a saúde mental. Portanto, esse dado para a logoterapia ele é importante porque a logoterapia ela não prescreve espiritualidade, mas ela reconhece que quando essa dimensão ela faz parte da vida do paciente, ela pode constituir um canal legítimo de mobilização da dimensão noética. Então, por meio disso, e no contexto da depressão, isso pode significar, por exemplo, nós entendermos o que é uma experiência espiritual saudável ou de sintomatologia psicótica, por exemplo, utilizar a espiritualidade como uma forma de autotranscendência, como um meio de, por exemplo, num contexto religioso, a construção de vínculos que podem se tornar uma rede de apoio, a reativação da noodinâmica, principalmente quando o vazio existencial está presente, ou usar a religião e a espiritualidade como formas de
autotranscendência. Ou seja, para muitos pacientes brasileiros, o porquê de viver ele está muito relacionado à sua visão espiritual de mundo. E a logoterapia ela oferece uma visão teórica que nos permite integrar esses aspectos de forma ética, clínica e antropologicamente consistente. Quando nós articulamos esses elementos dentro da logoterapia, nós partimos de uma base antropológica que vai entender que, na nossa dimensão noética, existe o nosso núcleo saudável. Então, a religião e a espiritualidade, elas vão ser vistas não como um sistema dogmático a ser defendido, a ser rejeitado, mas, na verdade, como uma das expressões que essa pessoa pode buscar sentido para a sua vida. E, no Brasil, isso pode ser, para essas pessoas que têm uma religião e uma espiritualidade, e algo que nós vamos chamar também de coping religioso positivo, ou seja, consegue mobilizar esses recursos para enfrentar circunstâncias de estresse, isso pode ser um ponto de estabilidade diante da dor, da perda e da incerteza. E pesquisas contemporâneas, elas corroboram com essa leitura. Estudos, por exemplo, utilizando o teste de propósito na vida, eles mostram uma correlação negativa entre sentido da vida e depressão. Ou seja, quanto maior percepção de sentido uma pessoa tem, menor tende a ser os índices de desesperança, ideação suicida e sintomatologia depressiva. Ou seja, a religião e a espiritualidade, elas podem atuar como um fator de proteção, não porque eliminam o sofrimento, mas porque oferecem um horizonte de significado capaz de sustentar a pessoa diante de um sofrimento. Isso se conecta com aquilo que nós falamos sobre o poder de resistência do espírito humano. Tratando-se agora, então, de algumas estratégicas mais práticas, do ponto de vista clínico, a logoterapia ela é cuidadosa ao diferenciar o objetivo salvífico da religião e da espiritualidade do objetivo higiênico da psicoterapia. Ou seja, o terapeuta ele não trabalha para converter o paciente, mas para, vamos dizer, mobilizar esses recursos que já estão presentes na sua vida. E quando a religião e a espiritualidade integram a cosmovisão daquele cliente, a forma dele de enxergar o mundo, ela pode ser acessada por meio de intervenções clássicas. O diálogo socrático, por exemplo, permite explorar de que maneiras a fé, uma experiência espiritual, já funcionaram como suporte em momentos anteriores da vida dessa pessoa. Em alguns casos, a intenção paradoxal podem ser integradas a práticas religiosas do próprio paciente. Por exemplo, o uso do humor, do autodistanciamento e da derreflexão podem ocorrer dentro da própria linguagem espiritual do indivíduo. Estudos recentes mostram ainda que, por exemplo, adaptações culturais da logoterapia aumentam a adesão e a eficácia ao tratamento. Isso reforça, por exemplo, o elemento de que a dimensão noética ela não é abstrata, mas que ela se expressa claramente na tradição, nos valores e na linguagem espiritual de cada sujeito. E no contexto brasileiro, onde ela é muito frequente, nós vamos ver ela como sendo, então, um recurso essencial para o enfrentamento de circunstâncias, e ela necessita ser, então, integrada de forma clínica, ética e sensível aos aspectos culturais dos nossos clientes. Agora, partindo para o nosso estudo de caso clínico, e eu vou falar rapidinho, porque o meu tempo está acabando, para ilustrar como a logoterapia articula a depressão, eu trouxe um caso que envolve os temas da depressão, trauma e religiosidade. Eu não encontrei um artigo específico sobre depressão, mas eu achei um muito relevante sobre TEPT, com aspectos de sintomatologia depressiva, por isso eu acredito que nós conseguiremos relacionar as coisas. Maria era uma mulher cristã de 58 anos, mãe solteira. Ela era cristã praticante e proprietária de uma pequena loja em Guatemala. E após sobreviver a um sequestro, ela apresentou a apresentar um quadro de TEPT crônico, acompanhado por sintomas que se sobreponham à experiência depressiva, como, por exemplo, insônia severa, ansiedade persistente, desesperança e um vazio existencial profundo. Mas um dos aspectos mais relevantes desse caso era o conflito espiritual que ela vivenciava. Ela acreditava que a sua tristeza e o seu medo eram sinais de fraqueza espiritual ou falta de fé.
Isso gerava aquilo que dentro da logoterapia nós vamos chamar de culpa noogênica, ou seja, um sofrimento que emerge não apenas da dor vivida, mas da sensação de estar falhando diante dos próprios valores. E nesse sentido, a depressão ela operava como uma lupa existencial, ampliando o abismo entre quem Maria era naquele momento, uma mulher profundamente ferida, e quem ela acreditava que deveria ser, alguém espiritualmente inabalável. O tratamento de Maria foi estruturado a partir da compreensão tridimensional da pessoa, contemplando simultaneamente as dimensões somática, psíquica e noética. E, embora intervenções médicas e psicológicas tenham sido realizadas, o foco foi principalmente na mobilização da dimensão noética de Maria. Uma das estratégias usadas, por exemplo, foi a intenção paradoxal aplicada aos sintomas de insônia. Ou seja, ao invés de lutar contra o medo de permanecer acordada, que era algo que ela tinha, Maria ela foi orientada a tentar permanecer desperta voluntariamente enquanto ela rezava o rosário completo, que era algo da experiência dela. Ao deslocar o foco da ansiedade para uma prática espiritual significativa, ocorreu um processo de derreflexão, reduzindo a ansiedade antecipatória e permitindo que o sono surgisse espontaneamente. Outro eixo importante foi o uso do diálogo socrático para trabalhar a culpa espiritual dela. O terapeuta, por exemplo, auxiliou Maria a diferenciar pensamentos e emoções decorrentes do trauma, de uma suposta falha moral ou religiosa, e esse processo facilitou e favoreceu o autodistanciamento, permitindo que ela reconhecesse o sofrimento como parte da condição humana e não como uma evidência de um fracasso espiritual. Além disso, técnicas narrativas, como Linha das Montanhas e autobiografia guiada, permitiram que Maria revisitasse a sua história de vida, identificando valores e propósitos que haviam sustentado sua trajetória e reconstruído o sentido, assim, da sua própria existência. E quanto às mudanças que foram vistas no tratamento dela, aproximadamente 7 meses de acompanhamento depois disso, Maria ela apresentou mudanças significativas, tanto no plano funcional, quanto no existencial também. Os scores dela, as pontuações dela no teste de propósito na vida saíram de 62 para 106, indicando uma mudança expressiva na percepção de propósito e significado da vida. Já no plano cotidiano, ela retomou as suas atividades profissionais, ela reassumiu o cuidado das suas netas e passou a atuar como uma voluntária em grupos de apoio a mulheres vítimas de violência. E é possível, então, olhando para isso, que a mudança mais profunda que Maria tenha vivenciado diz respeito à maneira como ela passou a compreender a sua própria história. Ao invés de se perceber como uma vítima, ela passou a se reconhecer como alguém que sobreviveu, como alguém que resistiu e alguém que poderia atribuir sentido à sua própria experiência a partir do que viveu. Enquanto que a religiosidade dela, que no início parecia ser uma fonte de culpa, ela passou a funcionar então como uma âncora de resiliência e autotranscendência. Esse movimento ele ilustra como que, mesmo diante de circunstâncias de sofrimento e dor, é possível que por meio desses recursos nós consigamos, vamos dizer assim, autotranscender a nossa própria circunstância. Para finalizar, a conclusão, o olhar da logoterapia para a depressão vai muito para essa direção de nós auxiliarmos os nossos clientes, pacientes, mobilizando a sua dimensão noética, isto é, a dimensão ligada ao sentido, à liberdade, à responsabilidade. Existem técnicas específicas, como eu comentei para vocês, e claro, qualquer dúvida e tudo mais, eu imagino que teremos agora um momento para discutir e poder aprofundar um pouco mais também. Antes de encerrarmos, eu gostaria de indicar para vocês alguns livros. Esses 3 primeiros livros, Em Busca de Sentido, Um Sentido para a Vida e Psicoterapia e Sentido da Vida, são muito interessantes, é possível lê-los em ordem, assim, para entender melhor a abordagem. Já o Logotherapy and Existential Analysis é um manual com muitos artigos, pesquisas empíricas ligadas à logoterapia, e a revista de laboratório de ensaios, ali do Off-Lights que eu coloquei no cantinho, diz respeito às produções que nós, no nosso grupo de pesquisa, temos feito, buscando relacionar o tema do sentido da vida e Viktor Frankl
com temas sociais. Então, existem várias pesquisas diferentes que nós fizemos, escrevemos, e ficam disponíveis gratuitamente, caso alguém tenha interesse também. Eu tinha dito que no último instantinho eu ia falar algo adicional, que é uma recomendação, que diz respeito à Society for Psychotherapy Research. Não, essa é a Society for the Advancement of Psychotherapy, que é a divisão 29 da Associação Americana de Psicologia. Basicamente, hoje eu faço parte dessa sociedade e eu tenho divulgado e construído, vamos dizer assim, um braço buscando construir pontes e aumentar a presença de brasileiros, de estudantes, psicólogos nessa sociedade, ao mesmo tempo trazer essa sociedade de uma forma mais atuante e impactante para o Brasil. A única coisa que eu quero divulgar para vocês é que, se você tem interesse em pesquisa em psicoterapia, quer, vamos dizer assim, estudar de forma mais profunda como que pesquisa em psicoterapia é, vamos dizer assim, exercida na prática, ou talvez tenha interesse em entender melhor temas específicos como abordagens, treinamento de terapeutas, entre outros temas ligados a isso, essa sociedade, o envolvimento, pode ser uma maneira de isso acontecer. Atualmente, é possível se inscrever na sociedade usando um código de forma, vamos dizer assim, gratuita. Então, apesar dos recursos serem alguns, na sua maioria em inglês, é possível traduzir para o português na própria página. Então, se você tiver interesse nisso, quiser se envolver mais em pesquisa em psicoterapia ou no mundo da psicoterapia, essa é uma oportunidade internacional para você que tem interesse nisso. Eu vou deixar, agora que nós estamos encerrando, eu quero agradecer pela atenção, também o meu contato, seja o meu e-mail, quanto também o meu Instagram, ou o meu ResearchGate, onde eu publico algumas das pesquisas que eu faço, à disposição de vocês. Quanto ao lance da Sociedade de Pesquisa em Psicoterapia, se você tiver interesse ou curiosidade, pode me chamar no direct e a gente continua falando sobre isso. Agradeço muito a atenção de vocês e vamos para as perguntas.